Olá, meus amados irmãos, um ótimo dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 22 de março de 2020, são exatamente 8 horas e 3 minutos desta manhã abençoada de domingo. Nós estamos aqui para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. Nós vamos fazer uma oração para darmos início a essa grande e abençoada aula, e depois estaremos louvando ao Senhor com um hino e daremos prosseguimento na ministração da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Poderoso Deus, eterno e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, conhecedor de tudo, realizador das coisas impossíveis, que tens todo o poder e está aqui do nosso lado e ao lado de cada um dos teus filhos que estão ao alcance da nossa voz. Obrigado, Pai, por esta manhã tão abençoada de domingo. Obrigado, Senhor, pelas portas que continuam abertas para a pregação do Teu Evangelho. Venha ministrar sobre nossas vidas nesta manhã o Teu querer, e que cada um dos Teus filhos, aonde quer que estejam, ao serem alcançados por esta transmissão, ao serem alcançados por esta palavra, possam verdadeiramente estar felizes, gozando de saúde, de perfeita paz, no seio do seu lar, no seio da sua família, no aconchego da sua maravilhosa família, gozando de bênção e felicidade. Nesta hora, Pai, repreendemos todo o pânico, todo o terror, que nós tenhamos homens e mulheres conscientes nesta terra, para pregar a Tua verdade e viver em harmonia contigo, vivendo a paz e a comunhão com Cristo Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai, que todas as vidas nesta manhã alcançadas por esta live sejam tocadas e abençoadas por Ti. É o que desejamos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã. O nosso muito obrigado, uma felicidade muito grande por estar aqui juntos com vocês através dessa transmissão. Trago aqui o abraço do pastor Célio, né? Nós estamos aqui sem companhia na sala, até para prevenir um pouco a questão da situação que estamos vivendo, mas logo mais à noite com certeza teremos a companhia do nosso pastor Célio e de mais alguns obreiros talvez que possam nos ajudar a cooperar conosco nesse trabalho. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 205 da nossa harpa cristã. Você que está em casa já preparado para isso, pode pregar sua harpa, pode louvar o Senhor conosco, vai ser bênção. Não seremos muito longo aqui nessa transmissão, até porque os irmãos também precisam fazer outras coisas em casa e nós não queremos aqui de maneira nenhuma sermos incômodos, nem tomar o seu tempo, para que você não possa ter também liberdade de fazer outras coisas nesse domingo, mas é bom que você esteja aqui conosco, tá bom? 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.
mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Muito bem, acabamos de louvar a Deus com o hino que tem por título A Graça de Deus Revelada. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos vocês que estão sintonizados conosco. O nosso muito obrigado pela sua companhia. Aqui estamos para fazer a transmissão ao vivo da aula de número 12 da Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui quem vos fala é o presbítero Crisontino Galhardo. Nós trazemos aqui o abraço do pastor Célio Garcia, o pastor presidente deste campo, e de toda a membresia e obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Papucá e suas congregações. Nosso grande abraço a todos os amigos, irmãos, aos obreiros, dirigentes das congregações, aos membros, enfim, a toda a cidade de Cachoeiras de Macacu, onde somos sediados, mas em todos aqueles que estão ao nosso alcance ao longo do Brasil e fora do Brasil. Um grande abraço a todos vocês, nosso muito obrigado. Se você quiser deixar aí na descrição a cidade de que você está assistindo esta live, nosso muito obrigado. Estamos felizes por ter você aqui conosco. Se puder compartilhar também, nós agradecemos de coração. Deus é maravilhoso e vai te recompensar por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela sua obra, tá bom? Vamos então iniciar a nossa lição nesta manhã, lição de número 12 das revistas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento a Deus por essas portas abertas, e o nosso texto áureo diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo número 2, versículos 52. A verdade prática para a nossa vida, para a nossa meditação nesta manhã, diz assim: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas, né? Você que teve aí a possibilidade durante a semana acompanhar as leituras diárias, na segunda-feira nós estivemos meditando em Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus. Terça-feira, Lucas capítulo 2, versículo 52, a infância de Jesus. Quarta-feira, Lucas capítulo 2, do versículo 42 ao 49, o filho na casa do Pai. Quinta-feira, Lucas capítulo 3, versículo 22 e 23, o batismo e a unção de Jesus. Sexta-feira, Lucas 4, do versículo 16 ao 30, na palavra, Jesus inicia o seu ministério. Sábado, Apocalipse 22, 13, Jesus, o princípio e o fim de todas as coisas. Vamos então nesse instante adentrar a nossa lição, fazendo a nossa leitura bíblica em classe, né? Que é a leitura para a nossa meditação nesta manhã. Gostaria de deixar aqui o meu carinho, o abraço a todos vocês em nome do Ministério da Assembleia de Deus de Papucaia. Enfim, a todos os irmãos e amigos, somos uma igreja em Cristo Jesus. Nós estamos aqui pregando uma denominação, estamos aqui falando do amor grandioso de Jesus, que tem poder para salvar, curar, libertar e fazer algo além daquilo que nós imaginamos, né? Você que está aqui conosco, nosso muito obrigado, um bom dia na paz do Senhor Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe diz assim:
Nós estamos lendo em Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Pois bem, aqui está o texto básico que vai fazer com que nós tenhamos, nesta manhã de domingo, a possibilidade de discorrer sobre um assunto que para muitos é conhecido, para muitos é real, mas muitos não acreditam, não creem que assim aconteceu. Mas nós que somos cristãos, cremos em Cristo Jesus, reconhecemos que Ele foi verdadeiramente enviado à terra por Deus, o Pai Celeste e Supremo, para trazer para o homem o direito de salvação. Então, nós estaremos falando desta manhã sobre Jesus, o homem perfeito. A introdução do nosso assunto a ser tratado aqui nesta manhã diz assim: se na lição passada, ou seja, no domingo passado, quando pudemos estudar em classe, mas hoje estamos aqui na aula online, nós estudamos o seguinte: estudamos sobre o homem do pecado. Enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, aqueles que estão chegando para nos assistir. O nosso muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Então, nós veremos aqui que, na verdade, esta é uma doutrina absoluta que não muda. Existem muitos costumes impostos pelos homens, que ao longo do tempo saem de moda, acabam, mudam, são de outras maneiras, mas aquilo que é a doutrina absoluta que está na Bíblia Sagrada não muda, e uma das doutrinas absolutas é essa, a natureza de Jesus Cristo, tanto como homem como Deus também. E aí o primeiro tópico que nós vamos estudar nesta manhã, que nós vamos discorrer a respeito do assunto, inclusive se você tiver alguma dúvida e quiser deixar aí na descrição, nós estamos aqui com toda a liberdade para lhe responder, e se não tivermos as respostas a princípio, ao momento que você fizer a pergunta, nós estaremos pesquisando e depois lhe daremos a resposta com certeza. O ponto 1 diz assim: Jesus, verdadeiro Deus. Nós sabemos que no cristianismo existe a nossa crença em Cristo Jesus. E nós falamos diariamente no nome de Jesus Cristo. Diariamente falamos no nome de Jesus Cristo. E muitas vezes somos questionados por que falamos, né? Uma vez que nós temos no meio da humanidade, em toda a esfera do mundo, outros deuses, né, que também são adorados. Mas nós fazemos menção, nós adoramos a Deus, fazemos menção do nome de Jesus e não acreditamos em outro.
a não ser Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Então, nesta manhã, o que temos para dizer a respeito de professarmos a nossa fé em Cristo Jesus é o seguinte: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus, com letra maiúscula. Neste tópico enfocaremos a sua divindade. Pois bem, veja só, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Então nós vemos aqui que nós temos comprovações na Bíblia, onde lá no capítulo de João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo se fez carne porque ele já existia em outra esfera. E aí ele se fez carne e habitou entre nós. Prosseguindo na descrição do assunto e na confirmação daquilo que nós queremos falar, nós vemos aqui no ponto 2, já desse mesmo tópico, que diz assim: seus atributos, grandezas e perfeições. Ou seja, tudo aquilo que nós afirmamos, ou tudo aquilo que nós pregamos ou confirmamos, nós temos que ter alguns respaldos para que nós possamos de verdade convencer as pessoas de que Jesus Cristo é realmente tudo isso que nós falamos. Então nós vemos aqui que existem várias confirmações e nós temos aqui diversas coisas que nos dão certeza de que é verdade e de que Jesus realmente é aquilo tudo que nós falamos e que nós pregamos, né? Um grande abraço a todos vocês mais uma vez que estão aí conosco. Temos a irmã Dini Lopes, temos o irmão Dário Sena que está participando conosco, a irmã Aline e outros irmãos que nós talvez não conseguiremos citar o nome porque está sumindo ali na descrição, mas desde já o nosso muito obrigado na paz do Senhor Jesus. No ponto 2 diz assim: seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. Ele é onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Coisa interessante, quando nós falamos de um Deus onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder, e nós vemos diversas referências na palavra de Deus, quando ele repreende a natureza, quando ele muda o curso da natureza com o seu poder, porque na verdade ele tem todo o poder sobre a humanidade. Quando nós olhamos em algumas passagens da Bíblia, quando o mar se abre e no meio da água nós podemos ter um caminho seco, quando o rio Jordão para o seu fluxo e no meio do rio nós temos um caminho seco, quando em algum momento, através da oração de um profeta, as chuvas param de cair sobre a terra, e quando de repente, através da oração de um profeta, servo de Deus, as chuvas voltam a cair. E diversos acontecimentos também no Novo Testamento, quando Jesus estava em pregação da sua palavra, em exercício do seu ministério com os seus discípulos, quando ele acalma a tempestade, quando ele faz muitas outras coisas acontecerem, quando ele multiplica pão, quando ele multiplica peixe para alimentar uma multidão que não tinha condições de ser alimentada com a quantidade de alimento que ali estava naquele momento à disposição. Então tudo isso são atributos, são coisas que nós podemos crer, que todo o poder que está na mão de Jesus Cristo é além daquilo que nós podemos imaginar, está além da esfera humana. Então ele é onipotente. Quando nós falamos de onipresente, nós sabemos que nesse momento eu estou aqui em uma sala, na sede da nossa igreja. É até bom lembrar que se você quiser dar uma passadinha aqui, quiser receber uma oração ou algo dessa natureza, nós temos aqui no templo ao lado um pastor de plantão aguardando você para te atender se for necessário, tá bom? Não estamos tendo reunião, mas temos aqui um pastor de plantão para te atender caso haja necessidade. E então, quando nós olhamos para Jesus, falamos que ele é onipotente. Agora, quando falamos em onipresença, nós temos um Deus que neste momento está aqui ao meu lado, cuidando das minhas necessidades, mas também está presente em qualquer lugar do mundo
onde alguém possa clamar por Ele e queira clamar por Ele, Ele está presente para atender. Então, onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas e não precisa fazer fila para que Ele possa atender a quem precisa de atendimento. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas e atende a todos em todos os tempos, sem precisar fazer fila. Então, por isso nós dizemos que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Prosseguindo, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar, pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que, desde a mais remota eternidade, desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus, ou seja, quem caminhava com Jesus tinha total claridade e clareza na sua mente que ele era Deus. Portanto, era difícil Jesus estar em algum lugar que não houvesse uma multidão ao seu redor esperando receber dele alguma coisa, principalmente milagres, porque ele era realizador de milagre e continua sendo realizador de milagre. Ele não cessou de realizar milagres. E então, com isso, nós podemos ver que Jesus é o nome mais falado de toda a história da humanidade. Por quê? Porque ele realmente cumpriu com o seu propósito sem deixar nenhum vacilo, sem cometer nenhum pecado, porque na sua natureza divina ele tinha capacidade de segurança para fazer isso. E nós vemos aqui que quando Jesus deixou de ser o Verbo e veio para o ventre de uma mulher, Maria, uma virgem, e acabou nascendo e chegando sobre a face da terra e se tornando homem, ele não deixou de ser Deus, ele só se despiu da sua glória e veio habitar entre os homens. E em momento algum, por ele ser alguém da natureza divina, da esfera divina, ele não deixou ninguém desprezado. Acolheu a todos, amou a todos, atendeu a todos, curou a todos que o procuraram e deu tudo o que foi necessário para que aquelas vidas pudessem ser salvas e restauradas. Então, nesta manhã, nós estamos falando de alguém que, mesmo tendo uma natureza divina, se despiu de sua glória, veio para estar no meio da humanidade, sem nenhum preconceito, sem nenhum racismo, sem nada que pudesse abonar a sua conduta, habitou entre nós e se fez homem para mudar a história da humanidade. Pois bem, prosseguindo, nós vamos ver aqui também, já no ponto 2 da nossa lição, estamos um pouco apressados para não tomarmos muito tempo e você ter condições de assistir todo o vídeo. Porque às vezes nós fazemos um vídeo muito longo e talvez as pessoas não tenham condições de assistir. E não é por muito falarmos que seremos ouvidos, mas sim com poucas palavras, mas com bastante argumentos convincivos que nós vamos ser ouvidos. E aí, no ponto 2 diz assim, Jesus verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Sabe por quê, irmãos? A questão é o seguinte: nós temos a dificuldade de cumprir as coisas que são combinadas. Isso faz parte da natureza humana. Nós somos falhos e somos frágeis. Na esfera material, nem sempre, mas às vezes nós conseguimos cumprir com aquilo que nós combinamos. Mas na esfera espiritual, às vezes nós fazemos até voto a Deus, fazemos até promessa, e ao longo da caminhada nós quebramos aquela promessa e quebramos aquele voto,
porque nós somos fracos, somos falhos e aí não conseguimos cumprir com aquilo que tratamos. E quando os judeus souberam, mas já estavam sendo avisados a tempo, que viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores sobre a face da terra, para lhes trazer a salvação, eles estavam cientes que Jesus viria de verdade. Tanto é que João Batista anunciava, Isaías anunciava e muitos outros profetas anunciavam e anunciaram a vinda de Jesus sobre a face da terra. E quando Jesus chegou, eles ficaram felizes, ficaram maravilhados, porque Jesus chegou. Mas uma coisa é você ter a consciência de que Jesus está perto de você, está ao seu lado. Mas outra coisa é você aceitar aquilo que Ele quer cumprir na sua vida e na sua caminhada. Então, quando Jesus começou a executar os seus planos no meio da humanidade, muitos aceitaram, mas muitos rejeitaram, porque queriam que fosse do jeito deles e não do jeito de Deus. E então começou a haver uma divisão e uma rejeição de Jesus por parte dos judeus, porque eles acreditavam que Jesus viria cumprir o propósito que estava no coração deles. Mas quando eles começaram a ver que Jesus veio cumprir o propósito que estava no coração do Pai, eles começaram a ter divergência com Jesus e começaram a querer crucificá-lo. Então, que nesta manhã nós possamos ter consciência de que Jesus continua à nossa disposição, mas não para cumprir aquilo que está no nosso coração, para cumprir aquilo que está no propósito dele para nossas vidas, porque ele sabe o que é melhor para nós. Prosseguindo, no ponto 1 diz assim: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Ou seja, Jesus não passou a existir quando ele de fato nasceu de uma mulher lá numa manjedoura em Belém. Não. Jesus passou a existir desde sempre. Ele sempre existiu na esfera espiritual, ou seja, na esfera divina. Ele simplesmente deixou um pouco a sua glória e veio habitar entre nós, homens carnais e mortais, para que pudesse nos dar uma nova condição de vida, um novo propósito, uma nova dispensação. Mas jamais deixou de ser Deus. Ele participou todo o tempo ativamente de tudo aquilo que existe na esfera espiritual. Prosseguindo, profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ou seja, lá no primeiro livro da Bíblia, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Ou seja, em todo o tempo o nome de Jesus era propagado, que um dia ele viria a estar sobre a face da terra para habitar entre os homens e colocar no coração dos homens a fé, a coragem, a determinação e, por fim, o plano de salvação para resgatar toda a humanidade. Então, desde Gênesis até Malaquias, desde Mateus até Apocalipse, ele sempre é citado como Jesus Cristo, o homem perfeito, mas também como Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, participante da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ponto 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, a referência lá em João 1,14, sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza.
a nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental, né? Quando nós falamos de ser humano, quando nós falamos de natureza humana, nós já nascemos na nossa natureza com o pecado original, ou seja, com o pecado cometido por Adão e Eva. Não que eles sejam culpados, mas foi uma sentença determinada por Deus pelo erro cometidos por eles lá no princípio, lá no início de tudo. E com isso, nós carregamos durante toda a humanidade essa natureza pecaminosa em nossas vidas. Mas existe um antídoto para conter essa natureza e para reverter as situações, que é o sangue de Jesus. E Jesus Cristo, ao vir sobre a terra, ele cumpriu todos os trâmites naturais do nascimento de um homem, mesmo sendo gerado no ventre de uma mulher. Ele nasceu, teve o seu período de crescimento, mas contudo, ele não adquiriu esta natureza pecaminosa, porque ele era o Filho de Deus e veio para cumprir um propósito. Não errou, não vacilou, não escorregou, de maneira nenhuma. Manteve-se firme no propósito determinado pelo Pai, porque ele tinha que cumprir uma missão, e de forma humana, o mais próximo possível de nós, ele cumpriu essa missão com toda a determinação, com todos os propósitos, chegando ao ponto final, que foi a cruz do Calvário, para nos dar o direito de salvação. E aí, prosseguindo no propósito de conseguir concluir este assunto, no ponto 4 fala sobre Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Então nós vemos aqui que esses 3 requisitos, essas 3 maneiras de cooperação foram necessárias e suficientes para que o nome de Jesus, para que o ministério de Jesus, para que tudo aquilo que Jesus veio cumprir sobre a face da terra fosse divulgado e ele tivesse de fato a plenitude do seu ministério concebida e concluída sobre a face da terra. Nós vemos aqui que nós tivemos a cooperação da Grécia, nós tivemos a cooperação de Israel, porque naquela época havia muitas sinagogas e Jesus teve a oportunidade de estar em várias dessas sinagogas pregando a palavra. Também teve a possibilidade de falar para os gregos e eles também, através das suas sabedorias, através das suas ciências, tiveram a capacidade de também divulgar o nome de Jesus. E por fim, através das leis de Roma, Jesus também foi divulgado e propagado, inclusive crucificado, através da lei, para que ele pudesse de verdade cumprir o seu propósito. Mas contudo, em nenhum momento Jesus desobedeceu a lei, cumpriu a lei em todos os seus requisitos e estabeleceu a graça para a nossa salvação. Ponto 5 diz assim: em Israel Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3:23, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Ou seja, ele veio com propósito,
cumpriu esse propósito em todos os seus requisitos e não deixou de maneira nenhuma brecha para que alguém pudesse o reprovar. Então, o que nesta manhã nós estamos tentando passar para cada um de vocês é a perfeição de Jesus Cristo no cumprimento da sua missão determinada por Deus. E nesta manhã nós estamos falando do Jesus Cristo, 100% homem, que habitou sobre a face da terra, cumprindo os seus propósitos, cumprindo a lei, estabelecendo a graça e vivendo momentos de perfeição para que nós pudéssemos entender que tudo aquilo que Deus determinou para que Ele pudesse cumprir e fazer, Ele cumpriu e fez por nós, para que nós pudéssemos hoje ter o direito de salvação, ter o direito de desfrutar da graça divina, redentora da parte de Deus. Nossa paz do Senhor Jesus aí para todos vocês que estão online conosco, vocês que estão chegando, sejam bem-vindos no nome de Jesus, porque vocês são bênção para nossas vidas. Podendo, compartilhe este vídeo, compartilhe esta live, para que mais pessoas sejam alcançadas através da nossa EBD online. Prosseguindo com os nossos assuntos aqui nesta manhã, nós estamos ministrando a lição de número 12 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Você que tem a revista na sua casa e quiser acompanhar conosco, lição de número 12 do dia 22 de março de 2020, Jesus, o homem perfeito. Nós já estamos aqui partindo para o terceiro tópico, que tem por título Jesus, o homem perfeito. Nós vamos ver aqui que desse último tópico, o terceiro tópico, nós temos aqui várias coisas interessantes também, vários tópicos que vão nos trazer outros conhecimentos a respeito de Jesus Cristo. Nós vamos aqui citar os tópicos, depois estaremos lendo eles na íntegra, para que você possa entender. O tópico 1, o ponto 1, a humanidade de Jesus. O ponto 2, Jesus, o último Adão. O ponto 3, a perfeição espiritual e moral de Jesus, Irmãos, uma coisa interessante que nós temos que entender é o seguinte: muitas pessoas, elas às vezes têm dificuldade de acessar a palavra, ou de aceitar a palavra, ou de estar entregando a sua vida para Jesus, porque elas veem algumas pessoas, até mesmo eu, falando de Jesus, diz assim: eu não vou aceitar Jesus, eu não vou entrar para o Evangelho, eu não vou fazer nada para eu estar vivendo a minha vida no meio evangélico, porque olha quem está falando, olha quem está pregando, são pessoas imperfeitas, Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: deixa eu te falar uma coisa. Se existe algo que Deus não faz, é a acepção de pessoas. E existe algo que também às vezes nós não compreendemos, que é chamada comunhão com Deus, que nós precisamos ter esse discernimento de que uma pessoa que foi ruim em tempo, uma pessoa que foi praticadora de pecados terríveis, uma pessoa que teve uma vida talvez devassadora, uma vida ruim, uma vida que ninguém achava que ela ia prestar, não quer dizer que ela vai continuar o tempo todo nesse estado. Nós temos histórias maravilhosas na Bíblia que Jesus muda histórias de pessoas que eram ruins ao extremo e faz essas pessoas se tornarem boas e pregarem o seu Evangelho e terem um testemunho maravilhoso. É lógico que nós encontramos no meio do Evangelho muitos enganadores, muitas pessoas que estão ali somente por conveniência, muito por ganância, outros por medo e outros por culpa. Infelizmente nós encontramos isso, inclusive no momento em que estamos vivendo. Muitas pessoas estão se aproximando do Evangelho por medo e por culpa, mas não é por querer ter uma vida de santidade com Deus. Mas isso não pode fazer de maneira nenhuma a minha fé e a sua fé se esfriar e nem impedir daqueles que querem vir para o Evangelho se achegarem. Porque nós não estamos aqui no Evangelho para olhar para o homem, nós estamos aqui no Evangelho para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele sim tem poder para nos salvar ou para não deixar o homem ter acesso ao caminho da salvação. E como Deus quer que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação, o caminho está aberto. O único impedimento que nós temos é o nosso pecado, é a nossa falta de arrependimento. Então talvez nós olhamos tantas vezes para a vida de muitas pessoas e dizemos assim: quem é ele para estar pregando? Quem é ele para estar ensinando? Quem é ele para estar cantando? Quem é ele para estar dentro de uma igreja ou dentro de um templo evangélico? Pare de julgar.
Comece a cuidar da sua vida e a cuidar do seu caminho, porque a salvação individual e o propósito de Deus é salvar a todos os homens. Mas se não tiver arrependimento, se não tiver renúncia, não alcançaremos a salvação, porque o julgamento pertence a Deus. A nós pertence amar uns aos outros, para que possamos de verdade ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Amém? Então, prosseguindo na nossa leitura, no terceiro ponto diz assim: afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Então, quando nós falamos de pecado original, muitas pessoas às vezes podem ficar confundidas. O que é o pecado original? O pecado original é o pecado que nasceu lá no Éden, praticado por Adão e Eva, que ficou impregnado na natureza humana. A natureza humana é, por natural, impregnada por esse pecado. E como nós já falamos aqui há tempos atrás, o que tem poder para aniquilar esse pecado e deixar ele lá no cantinho dele amortizado? O sangue de Jesus, certo? Tanto é que em uma situação, quando alguém teve a ousadia de acusar uma pessoa por ter praticado pecado, Jesus, ao invés de condenar aquela pessoa, ele simplesmente fez a seguinte pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Dentro de poucos instantes, não havia mais ninguém no recinto para continuar acusando aquela pessoa ou para tirar a pedra nela, como era o costume deles. Então, acusar não faz parte de nós. Julgar não faz parte de nós. Isso aí pertence a Deus. Então, quando Jesus te chama para o Evangelho, quando Jesus te chama para a caminhada com Ele, Ele não te chama para julgar, Ele não te chama para questionar, Ele te chama para adorar em espírito e em verdade e seguir os passos deles para chegar à eternidade na salvação que Ele mesmo preparou para nós. Então, Jesus não tinha em sua natureza o pecado original, até porque Ele não foi gerado de homem, Ele foi concebido por uma mulher, mas foi obra do Espírito Santo no ventre de uma mulher. Então ele não foi gerado de um homem, não foi concebido de um homem, ele foi gerado pela natureza divina, ele foi concebido pela natureza divina. E quando nós falamos de pecado experimental, ou seja, é aquilo que está à nossa disposição e nós, com o nosso livre-arbítrio, nós decidimos ou não experimentar. E aí, não temos como culpar ninguém. Ah, porque fulano me tentou, porque o diabo me... Não. É experimental. Está único e exclusivamente condicionado a você experimentar ou não o pecado. Esse é experimental, está à sua disposição, tá? Então você deve com certeza conhecer vários pecados que estão ao seu redor, inclusive hoje durante o dia, se você sair para algum lugar, de repente até dentro da tua casa, vai ter alguns pecados desses que estarão à sua disposição. Aí cabe a você decidir se você vai experimentar ou não, se você vai trazer ele para a sua vida ou não. Então, essa é a nossa linha de raciocínio nesta manhã, para que você possa entender o que é pecado original e o que é pecado experimental. Ponto 1. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água de rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Que coisa interessante. A gente sabe que nós, como seres humanos, nós temos a facilidade de usar aquilo que nós temos ao nosso favor, né? Tipo assim, a gente tem um privilégio de ter alguma coisa à nossa disposição e a gente acaba tendo a facilidade de usar aquilo ao nosso favor e não a favor do nosso semelhante. Nós vemos acontecer muito isso todos os dias, todos os dias. Nós vemos que no transporte público do nosso país e de outros países do mundo, enfim,
em todo o mundo é assim, nós temos dentro dos coletivos assentos reservados para as pessoas que têm algumas dificuldades ou algumas especialidades na sua vida, alguma coisa que o dificulta a ficar em pé. E aí nós temos ali assentos reservados para isso, né? Para pessoas acima de 65 anos e tal, e assim sucessivamente. E aí, quando essas pessoas adentram essas condições melhor dizendo, que esses assentos já estão ocupados, às vezes existem muitas outras pessoas sentadas em outros assentos e elas não querem se levantar para dar lugar para essas pessoas, porque o destinado para os preferenciais já estão ocupados, então elas não se acham no direito de se levantar e dar lugar para aquelas pessoas. Então, quer dizer, nós acabamos usando aquilo que nós temos de preferência ao nosso favor. Nós vemos em outras áreas da saúde, da justiça, muitas pessoas usando os privilégios que têm ao seu favor, ao invés de disponibilizar para quem tem necessidade. E isso não é diferente. Quem tem um pouco mais de dinheiro vive melhor e não quer de maneira nenhuma dividir o seu dinheiro ou a sua riqueza ou o bem que ele tem com alguém que esteja passando dificuldade. Às vezes ajuda, mas ajuda contrariado. Mas quando nós olhamos para Jesus, quando ele estava em algum lugar que havia necessidade de pão, havia necessidade de alimento, ele não se preocupava em trazer aquele alimento só para ele, não, ele se preocupava em trazer para todos, ele usava o poder que ele tinha para beneficiar a todos. Então isso é interessante de nós imaginarmos e até analisarmos com mais profundidade, de que Jesus jamais usou o poder que ele tinha, divino, para beneficiar a si mesmo. Ele sempre procurava usar este poder para beneficiar aqueles que realmente tinham necessidade. Ponto 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos, ou seja, a sua humanidade não foi de maneira nenhuma um fracasso. Jesus Cristo veio à Terra, cumpriu o seu propósito, e até mesmo no momento em que ele foi crucificado, no momento em que ele consumou todo o seu propósito, que ele disse: Pai, está consumado, entregue em tuas mãos o meu espírito, e ali ele desfaleceu. Para muitos naquela época, estava ali acontecendo um grande fracasso. O homem que eles diziam ser o Rei dos Reis, o homem que eles diziam ser o Filho de Deus, estava morrendo como muitos outros morriam, tanto é que havia, naquele dia da crucificação de Jesus, mais 2 homens ao seu lado, uma à direita e uma à esquerda, que também estavam crucificados, demonstrando que ele estava morrendo como qualquer um outro. Mas, naquele momento, o inferno comemorou, o diabo comemorou, dizendo: tivemos uma vitória, matamos o Filho de Deus. Mas, na verdade, eles não imaginavam que eles estavam ali, plantando uma grande semente e concluindo um grande propósito do coração de Deus para a vida de toda a humanidade. Naquele momento, estava iniciando um novo trajeto, uma nova história para a humanidade, onde o sangue purificador estava sendo derramado, onde a cruz que resgata e que restaura estava sendo levantada, e o homem que viria ressuscitar e se tornar o maior ícone da humanidade estava naquele momento indo para o túmulo, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Para muitos, ou para a maioria da humanidade, para todos, enfim, né? Que alguns ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Para toda a humanidade, estar no túmulo é algo que acaba toda a história. E naquele momento está sendo sepultado o corpo de alguém que não estará mais entre nós. Mas para Jesus Cristo, o seu sepultamento foi apenas passar no túmulo um final de semana. E ao primeiro dia da semana ele ressuscita e volta toda a alegria
e vigor no coração daqueles que estavam à sua disposição para o adorar. Então, nesta manhã, você que pensa que a morte de Jesus foi uma derrota, como muitos falam, Jesus Cristo morreu. Se ele tivesse poder mesmo, ele tinha se livrado da morte. Não. Se livrar da morte não era o mais bonito, não era o que ia chamar mais atenção. O que ia chamar mais atenção era morrer e ressuscitar, vencer a morte. Isso sim é uma vitória. Porque nós, como seres humanos mortais, nós lutamos todos os dias para estar vivo. Nos prevenimos todos os dias para estar vivo. Tanto é que nós estamos vivendo um período na nossa humanidade de que nós estamos trancafiados dentro de casa, deixando de realizar os nossos cultos coletivos, porque nós queremos preservar a nossa vida e queremos viver um pouco mais de tempo sobre a face da terra. Mas Jesus Cristo não teve esta preocupação. Quando chegou a hora de se entregar à morte, ele se entregou, porque ele sabia que era apenas um final de semana. Foi sexta, sábado, no domingo de manhã, ele ressuscitou e hoje vive para a honra e para a glória do nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está vivo e ressuscitado entre nós, ele habita todos os dias através do Espírito Santo. Prosseguindo, a perfeição, ou seja, concluímos aqui que ele foi o nosso último Adão, porque o primeiro Adão foi criado também com o propósito de ser perfeito, mas ele veio a fracassar. Mas Jesus Cristo veio sobre a face da terra com o propósito de ser perfeito, continuou perfeito, morreu perfeito e ressuscitou perfeito e continua perfeito à destra de Deus intercedendo por nós. Então, por isso, nosso segundo Adão. E para concluir nosso raciocínio, a nossa lição nesta manhã, o ponto 3 diz assim: como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo, ou seja, ele é o modelo principal e único de todos aqueles que querem um Deus que realmente resolva o seu problema com relação à eternidade. Nós não estamos aqui contando história, nós não estamos aqui, história de carunchinha, no caso, uma história falsa, nós não estamos aqui contando algo que alguém pode chegar depois e desmentir e tirar a sua validade. Nós estamos aqui falando de um Jesus que nasceu de uma mulher, de uma virgem chamada Maria, cresceu, cumpriu com o seu propósito, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e hoje está vivo à destra de Deus para nos dar o direito de salvação. E muito em breve ele voltará para buscar a sua igreja, um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Que fique bem claro isso na sua mente. Ele não virá buscar denominação evangélica, ele não virá buscar grupos religiosos, ele virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue, que rejeitou o pecado, que escolheu viver a renúncia do pecado na sua vida para encontrar com ele na eternidade. E nesta manhã, estamos aqui concluindo este assunto, falando sobre a natureza de Jesus, falando sobre o Jesus homem. Que você possa nesta manhã ter a melhor compreensão desse assunto e viver uma experiência nova com Deus na sua vida. A nossa conclusão diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegamos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos quando do arrebatamento da igreja. Estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então, o que nós queremos deixar para você nesta manhã: haverá sim um arrebatamento. Jesus Cristo virá buscar a sua igreja para estar com ele nas mansões celestiais. Você pode até pensar o seguinte: mas irmão Crisantino, uma pessoa que eu conheço há tantos anos, convive comigo, compra lá no mercado que eu também faço compra, vai lá na lanchonete que eu também vou. Ele está dizendo
que haverá uma igreja, que haverá um povo sobre a face da terra que vai ser arrebatado, que vai ser tirado do seio desta terra? Sim, estou dizendo isso para você porque eu creio nisso e a palavra de Deus me afirma isso. Agora, se você ainda não tem fé para crer, eu te convido a se aproximar um pouco mais de Deus, para que você possa entender e compreender e saber o tamanho da sua grandeza. Uma pequena meditação, uma pequena reflexão aqui para nós sabermos realmente o que estamos falando. Um certo dia, um menino, ao ar livre com seu pai, olha para o céu e olha lá no alto, quase não podendo enxergar, um avião passando pequenininho, e ele falou assim: pai, olha lá um avião. Aí o pai falou: aquele avião ali é um avião muito grande, ele carrega várias pessoas no seu interior. Aí o menino falou assim: mas não parece, ele é tão pequenininho, né? E aí o pai falou assim: não, meu filho, aquilo ali, ele até podemos dizer que ele simboliza Deus, é porque nós estamos muito longe dele. Quando você estiver mais perto dele, você vai ver que é totalmente diferente a sua concepção. Aí o menino disse: é verdade, pai? Ele falou: é verdade. E aí o pai pegou e levou o menino até o aeroporto. Quando chegou lá no aeroporto, ele pediu permissão e levou o garoto até o avião. Quando o garoto chegou perto do avião, que olhou o avião, aí falou assim: pai, mas esse avião aqui é aquele que nós vimos lá de casa, lá no céu, pequenininho, que a gente quase não conseguiu observar, do tamanho de uma mão, do tamanho de um dedo. Ele falou: é esse avião aí, meu filho. Falou: nossa, como que de perto é diferente, é muito grande. Entraram dentro do avião, falou: mas cabe esse tanto de pessoas aqui dentro, naquela coisinha pequenininha que nós vemos lá distante do céu? E aí o pai falou: é isso tudo que você está vendo aí, é o avião que você vê lá no alto pequenininho. E aí o pai disse para ele assim: assim também é Deus. Quando as pessoas estão muito distante dele, acaba não acreditando e não vendo realmente quem ele é. Mas à medida que as pessoas vão se aproximando dele, vai começando a perceber que realmente ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso e pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Então que nesta manhã você possa se aproximar de Deus e desfrutar das grandezas que há no seu nome, das grandezas que há na sua glória e no seu agir sobre a vida de todos aqueles que estão sobre a face da terra. Ficamos até aqui, nos despedindo na paz do Senhor Jesus, mais uma vez trazendo a saudação na paz do Senhor Jesus, do pastor Célio e de todo o ministério de Papucaia. Queremos agradecer a sua presença conosco até o presente momento e dizer para você o seguinte: às 19 horas nós estaremos de volta nesta mesma página, transmitindo o nosso culto de domingo às 19 horas aqui pela página da igreja. Nós estaremos online. Se você quiser estar conosco, fique atento, você vai receber a notificação. Se você quiser compartilhar isso com mais pessoas, vai lá na sua página do Facebook, compartilhe para que as pessoas sejam alcançadas. E hoje, a partir das 19 horas, estaremos juntos novamente para mais um culto de louvor e adoração a Deus, tá bom? O nosso muito obrigado, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma ótima manhã de domingo. Que Deus os abençoe.